trilogia prequel de Star Wars deu a volta por cima? Quais os motivos? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos falar um pouquinho da trilogia prequel, episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, porque recentemente voltou a viralizar uma imagem do Hayden Christensen, que fez o Anakin Skywalker nos episódios 2 e 3, dele chorando, emocionado, agradecendo o apoio dos fãs em um evento de Star Wars. Que me fez pensar, falei, porra, o cara realmente fez um comeback, né, cara? O cara fez um comeback nível Robert Downey Jr., nível John Travolta. Porque o cara agora está sendo venerado e elogiado pela interpretação dele de Anakin Skywalker. A participação dele no antepenúltimo episódio de Ahsoka foi prova disso. Como ele foi elogiado naquele episódio. E mesmo a presença dele em Obi-Wan Kenobi, que nem foi uma série lá muito celebrada, também foi elogiada. Então, o cara que deu a volta por cima. Porque quem estava vivo e consciente no início do século, quando saíram os episódios 1, 2 e 3, sabem o que foi. Foram massacrados. Foram massacrados. Ninguém gostou. Fãs não gostaram. Tinham várias coisas ali que irritaram muito, midi-chlorians, a própria interpretação do Anakin Skywalker, o jeito que os Jedi foram caracterizados, o excesso de política, discussões sobre federação de comércio. Tinham várias coisas ali que os fãs de Star Wars não estavam nem um pouco interessados, mas que constaram ali, inclusive fizeram o George Lucas virar um vilão. Hoje em dia o George Lucas até foi reabilitado também. Inclusive o Jar Jar Binks, que foi uma das figuras mais detonadas na trilogia prequel, hoje em dia é perdoado. Inclusive o Ahmed Best participou das últimas séries de Star Wars. Ele é um cara que sofreu muito por causa desse personagem, tentou suicídio. E agora está sendo celebrado também. De maneira geral, o fã perdoou os episódios 1, 2 e 3. E hoje em dia guarda os episódios 1, 2 e 3 no coração. Então você pode me perguntar, Pablício, o que aconteceu? Como é que você enxerga a situação? Como pode 3 filmes que foram detonados, esculachados na época, como esses filmes podem ser agora o queridinho dos fãs? Como eles podem ter se reabilitado tão rápido? Eu explico com 3 possibilidades. A primeira, nostalgia. Quem assistiu os episódios 1, 2 e 3 criança, hoje é fã de Star Wars adulto. Guarda lembranças afetivas daqueles filmes. E eu já vi muita gente elogiando o episódio 1, 2 e 3 porque viu quando era criança, tem muito saudade da criança, quer voltar àquela época, e o filme, como é uma representação daquela época, leva o filme no coração. Da tal da nostalgia. Que é uma parada que pegou muito forte nos últimos 20 anos. Você vê aí esses fanservices sobre isso. Então a nostalgia de quem era criança quando assistiu o episódio 1, 2 e 3 é muito forte. Segunda razão que eu acho que isso pode estar acontecendo. A trilogia sequel. Porque os filmes do J.J. Abrams e do Rian Johnson ali no meio, que foi Despertar da Força, Os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker, foram tão detonados e tão decepcionantes para os fãs, que agora perdoam o episódio 1, 2 e 3, que os fãs olharam para os episódios antigos e falaram assim, aquilo que era bom, isso aqui não presta. É aquela coisa da época, né? O novo nunca presta, mas o antigo, que saudade. Foi tão ruim o que aconteceu com Star Wars nos episódios 7, 8, 9, que o episódio 1, 2 e 3 do nada ficou bom. Inclusive, George Lucas, como eu disse, se reabilitou, ele vendeu a Lucasfilm para Disney, e agora Kathleen Kennedy e a Disney são os grandes vilões da história, e o George Lucas é reabilitado. Inclusive, tem muita gente boa que fala que talvez George Lucas devesse voltar a controlar Star Wars, deve comprar de volta, porque era bom quando ele era o chefe. Mesmo lembrando que falaram tão mal dele na época.
que era um velho, que tava esclerosado, que tava deslumbrado com CGI, tava botando CGI em tudo, que praticamente o episódio 2 é só tela verde, aquela história toda. Qual é o terceiro motivo, então, Fabrício, pra você achar que o episódio 1, 2, 3 foi reabilitado? Dave Filoni. Clone Wars, Rebels, outras animações seriadas de Star Wars. O que o Dave Filoni fez foi dar sentido, foi dar direção, foi fazer uma costura daqueles 3 primeiros episódios, principalmente reabilitando o Anakin, colocando o Obi-Wan Kenobi mais na história, dando outra profundidade, outros direcionamentos para o relacionamento dos dois, contando como foi a Guerras Clônicas, introduzindo personagens novos como a Ahsoka e criando uma mitologia em cima daqueles 3 filmes. Então, para quem cresceu, assistiu aqueles 3 filmes quando era criança e cresceu com Clone Wars dando suporte àqueles filmes, acabou tendo uma impressão muito mais profunda do que significou aquela época do que quem só assistiu aqueles filmes na época, do que quem estava em 99, quem estava em 2002, que foi na época que esses filmes foram lançados. Eu acho que essa terceira razão, e eu acho que é a razão mais forte para a reabilitação do episódio 1, 2, 3. A reabilitação dessa época da pré-Ordem 66, da Guerras Clônicas, da queda de Anakin Skywalker, do surgimento de Darth Vader, tudo isso está com suporte nas animações, em muitos episódios, que fazem isso tudo ter uma outra profundidade. Inclusive as séries recentes de Star Wars, de Obi-Wan Kenobi, de Ahsoka, até mesmo de Andor e de Mandaloriano, todas elas bebem também nessa colcha que o Dave Filoni criou. E que estão se valendo muito das histórias criadas na animação e que depois aparecem em games, aparecem em quadrinhos, usando tudo isso para contar as histórias nas últimas séries de Star Wars. E há essa percepção que essas séries todas, de datas e lugares variados, estão sendo costurados pelo trabalho que o Filoni fez no underground, na periferia da história, porque ele não é um J.J. Abrams, ele não é um Rian Johnson, ele não é uma Kathleen Kennedy, ele tá ali, ó, em volta, costurando a história, fazendo um trabalho de formiguinha. E ele que criou essa mitologia toda que está sendo explorada agora e que pode ser explorada no futuro, em outros filmes, como por exemplo o filme Mandaloriano, que vai juntar todas essas séries num grande finale. Então eu acho que essas 3 razões são as mais prováveis. E você, o que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.